Se vocês estiverem ouvindo alguns barulhinhos, tipo música no fundo, funk bem alto, é que os vizinhos decidiram fazer uma festa no meio da quarentena. Top, né? Bem top. E aí pessoal, volto com mais um vídeo. E mesmo que eu tenha ficado um tempinho sem postar vídeos de The God of High School, e ainda vou ficar um tempinho sem postar, semana que vem eu trago o review normalmente, mas hoje vamos falar da origem de Jim Mori. Sim, o nosso protagonista, que muitos já devem ter notado a relação dele com Sun Wukong, que vai bem mais além do que muita gente pensava. Inclusive eu caí nessa, eu caí que nem um idiota na pegadinha do autor. Mas bem, é disso que vamos falar. Lembrando, esse vídeo obviamente vai conter spoilers pesados do manhwa de The God of High School. Então, se você não gosta de spoilers ou não quer spoiler nesse caso específico, eu recomendo você sair do vídeo. Mas você poderia deixar o like e compartilhar para uma pessoa que queira, né? Isso já ia me ajudar. Mas se você não se importa com os spoilers, então bora lá pro vídeo. Mas antes, deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho. Vamos tentar chegar nos 3 mil inscritos, estamos quase lá, contagem regressiva. Também me siga nas redes sociais que estão aí na tela, fazendo favor, e compartilhe o vídeo. E caso você não faça isso, essa coisa vai te atacar no meio da noite. Eu tô falando sério. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bem pessoal, primeiro temos que falar um pouquinho de mitologia. Eu sempre quis fazer um vídeo focado em mitologia, finalmente vou poder falar isso. E bem, vocês devem saber que o Jim Mori tem uma certa inspiração no Sun Wukong. Assim, o macaco, o rei macaco da viagem ao oeste. Que também é conhecido no Japão. Sim, o nome dele é esse no Japão. Son Goku. Sim, esse é o nome dele. Que inclusive inspirou o personagem Son Goku lá em Dragon Ball. Que também inspirou várias coisas, tipo uma Biju no Naruto. Também inspirou o Infernape do Pokémon. E muita coisa, sério. Sun Wukong inspirou muita coisa. E eu pensei nisso, que o Jim Mori, por causa de umas imagens que apareceu de fundo, etc, ele seria inspirado no Sun Wukong. E bem, eu estava errado? Não, tá bom, eu não tô totalmente errado. Ele é realmente o personagem que é inspirado no Sun Wukong, mas ele é literalmente o próprio Sun Wukong. É o quê? Sabe que ele é a divindade Sun Wukong, o rei macaco. Sim, ele é o bichão mesmo, em pessoa. E bem, mas vamos voltar bem antes disso, bem antes mesmo do próprio Sun Wukong existir no universo de The God of High School. No início existiam algumas raças, demônios, humanos e também os próprios deuses. Sim, os deuses. Mas há vários tipos de deuses e eu vou explicando isso mais pra frente, ok? Os humanos ficaram no seu mundinho, os deuses meio que deixaram a gente na ralé, jogou os humanos num planeta qualquer, enquanto eles ficaram num planeta, numa realidade divina lá, porque eles são deuses. E os monstros, umas criaturas que sobraram, já que não podiam ficar perto dos humanos porque eles eram bem mais fortes que os humanos, tacaram eles pra longe, também na sua própria realidade, mas que era mais ou menos igual a nossa, tipo, jogaram os monstros e as pessoas numa ralé. Pronto, enquanto Deus estavam lá tomando chazinho lá no céu. Putz grila, bando de idiota. E gente, temos várias classes de deuses em The God of High School. Temos os anjos, que são tipo os minionzinhos, é mínima coisa de vilão, mas você entendeu o que eu quis dizer. Eles são meio que os soldadinhos, mas são fortes pra caramba, tipo, muito mais fortes que um ser humano normal, absurdamente mais fortes do que um ser humano normal. A gente tem os seres divinos, que vêm logo em seguida, que são meio que uns pré-deuses, tipo, eles não chegam a ser deuses, mas são criaturas extremamente poderosas, muito mais poderosas, que geralmente lembram criaturas gigantes. Eles são realmente bem fortes. E depois disso chegamos nos deuses, que na verdade não são deuses exatamente. Deuses ficam acima desses deuses que eu tô falando, mas nesse caso seriam entidades que podem usar o Charyoku, que eu acho que é assim que pronuncia, eu não consigo pronunciar essa bodega, mas é basicamente quando você invoca uma entidade para te ajudar e puxar o poder. Geralmente são nessa fase aí que ficam esse tipo de divindade, que alguns casos são deuses realmente, das mitologias reais, outros casos não são deuses, mas são pessoas que após a morte transcenderam, porque eram extremamente importantes, lendas e poderosos. E só para vocês terem uma ideia, o Jack Stripador e o Bruce Lee são deuses, entre aspas. Caraca, o Kraken, como mostrou recentemente no anime, também é uma divindade, isso é bem interessante de saber. E logo acima dele ficam as divindades mais poderosas. Inclusive nessa tá o Anjo Miguel, só pra você ter uma ideia. Então vai ter muito, eu não posso explicar de cada uma, mas tem muito. Acima deles nós temos o Rei de Jade, na verdade. Mas lembrou na primeira vez que eu li que é o Rei Jahad de Tower of God. Mas, bem,
no final das contas tem ele, mas há uma entidade que é acima dele. Tipo, o Rei de Jade manda em todo mundo, mas ele é mandado por outra pessoa. E nesse caso é o Deus Supremo Cósmico, o equivalente ao Deus da religião cristã, islâmica e etc. Sabe, aquela entidade absoluta. E nesse caso é o Buda, ele é a entidade suprema que manda em tudo. Agora vocês já deram para entender mais ou menos como funciona os deuses, a hierarquia deles. E bem, e onde é que entra o Sun Wukong nisso? Ele é um dos monstros, só que ele sempre foi um ser meio diferente, ele gostava de lutar pra caramba. Assim como o Sun Wukong da Jornada ao Oeste, que brigava com todo mundo pelo caminho, ele era um macaco normal entre aspas, depois eu vou falar porque não é um macaco normal, mas no caso era um macaco que começou a lutar com todo mundo, mas todo mundo mesmo, que ficou absurdamente forte. Isso daí, né, chegou num patamar absurdo, que ele tá derrotando todo mundo no planeta dele. Ele ficou tão forte, mas tão forte, que ele começou a se tornar basicamente uma divindade naquele mundo. Mandava em todo mundo, ele era o rei macaco. Não porque ele era tipo o rei dos macacos, mas porque ele era o rei de todo mundo e ele era um macaco. No caso, esse seria o Jin Mori. E vocês vão entender mais ou menos por que ele vai ser o Jin Mori. No caso, o Sun Wukong era tão forte que queria desafiar os deuses. Então ele foi pro mundo divino descer porrada em Deus, gratuitamente. Não tô zoando, o cara só foi porque sim, ele queria derrotar deuses. E ele desceu tanta porrada em tantos deuses, mas tanto deus. Sim, um mortal, entre aspas, ele não é bem um mortal, mas você entendeu? Ele conseguiu descer a porrada em deuses de tão absurdamente forte que ele ficou. Inclusive isso aconteceu com o Sun Wukong também na vida real, na Jornada ao Oeste. Mas depois a gente vai entrar no caso da Jornada ao Oeste mesmo, que vai acontecer. O Sun Wukong ficou tão forte que, bem, ele criou um grupo de 9 pessoas, 9 entidades que se juntaram a ele, que queriam se rebelar contra os deuses. No caso, o Sun Wukong não queria se rebelar aos deuses, ele é meio Goku das ideias, sabe? Eu quero lutar contra pessoas fortes, então vou seguir pra frente. Porque todo mundo sabe que nós estamos na merda e os deuses estão lá na boa. Então eles queriam passar desse nível e derrotar todo mundo. E já que se o Sun Wukong, que é um macaco, consegue descer a porrada nos deuses, a gente consegue também. E realmente eles estavam indo muito bem, mas muito bem mesmo. E estavam quase ultrapassando o nível do Sun Wukong. Só que uma vez o Sun Wukong acabou sendo derrotado e ficou preso numa fornalha durante vários dias. E cara, isso aconteceu também na viagem ao oeste. Ah, agora eu entendi! Só que adivinha, a mesma coisa nos dois. A fornalha não foi o suficiente para matar o Sun Wukong. Ele saiu de lá mais pistola e com mais poder, chegando aos seus olhos ficando vermelhos. Lembrando que os olhos vermelhos são mais utilizados por entidades muito grandes, como o próprio Buda. Sim, o Buda tem olhos vermelhos em The God of High School. No caso, Sun Wukong estava chegando num nível meio próximo do Buda. Assim, ele reacendeu a chama da rebelião e começou a atacar o terror lá nos céus, basicamente. E inclusive isso aconteceu com o Sun Wukong de verdade. Ele fez uma rebelião contra os deuses. Gente, Sun Wukong mijou no Buda. Não sei se ele fez isso no The God of High School, mas na mitologia, no caso na Jornada ao Oeste, o cara fez isso. Mas no caso ele não estava pronto ainda pra se ficar tão forte quanto o Buda, porque também, de novo, é o Deus Supremo. O que você quer fazer contra o Deus Supremo? Então ele foi derrotado, dessa vez derrotado definitivamente. Só que o Buda acreditava que ele podia chegar vamos dizer, num estado iluminado. Então o que ele fez? Colocou aquele negocinho na cabeça dele, sabe? Aquela, vamos dizer, coroa, tiara, não sei o certo nome disso, mas que inclusive foi colocado no Sun Wukong de verdade. Você pode ver que essas marcas geralmente estão relacionadas ao Goku, ao Infernape mesmo, como eu falei, que ele tem esse design da coroinhazinha em cima, pelo simples fato que no The God of High School, ele foi feito para limitar o poder do Sun Wukong, por isso que os olhos dele ficaram azuis. E no caso do Viagem ao Oeste, foi feito simplesmente para deixar o Sun Wukong controlado por Buda. Mas no caso ele ia ter que passar uma provação e proteger uma monge. No caso, uma mulher que diziam que era a reencarnação de uma deusa, etc. Com que ele ficou muito amigo. Então falou, protege ela, leva até o outro lugar do mundo lá, acho que é para levar da Coreia até a Índia e pronto. Isso aconteceu também na Viagem ao Oeste, só que no caso era um monge, era tipo um cara que começou a treinar o Sun Wukong e deixou ele ainda mais forte, pra ter ideia. No caso, o Jin Mori, que ainda era o Sun Wukong, ficou tranquilo, ele ficou bom amigo dessa garota, então não se importava. Eles tiveram que passar por várias provações, mas quando chegou na última provação, que era para chegar na Índia, bem, a última provação ia levar de qualquer maneira a monge à morte. Sim, ela acabou morrendo. Só que o Buda já sabia disso, ele queria que, naquele ponto que o Sun Wukong desistisse de alguém que ele gostava de verdade, ele ia estar pronto para a iluminação divina.
E o Sun Kong não ficou assim, o Sun Kong ficou pistola da vida e saiu de lá gritando, indo pra lua, pra descer a porrada no Buda, falando que ia matar ele ali mesmo. Sim, o Sun Kong ficou tão pistola que ia matar o Buda. E você deve estar pensando, ele deve ter levado uma surra do Buda. Não, meus amigos, aquela ali era uma reencarnação de uma deusa muito poderosa, que chegava num nível perto do Buda, no caso. Então você pensou que, ele não ia ficar tão forte. Na verdade, perto do Buda, tava lá o Rei de Jade e também estavam outras entidades mega poderosas, que eles não querem intervir porque ele tá nerfado e ainda acha que vai vencer o Buda. Bem, aquela entidade que eu falei, que aquela garota era a reencarnação de uma deusa mega poderosa, também gostava do Sun Kong. Falou que se ele comesse a carne dela, ele ia ficar absurdamente forte e imortal. Sim, um poder tão absurdo que ela queria que ele tivesse, já que no final das contas tudo foi meio que uma pegadinha do Buda e ela não foi muito com a cara do Buda também não. O Buda me usou pra dar uma lição de moral no macaco, como é que pode? E bem, foi isso que ele fez. Ele mesmo muito triste com a sua amiga, comeu a carne dela e seus olhos voltaram a ficar vermelhos. Então, se ele tava no modo nerf, ele tava muito mais forte. Você pensou, o Sun Kong tá tão forte atualmente que mesmo com aquele negócio na testa dele que nerfa os poderes dele, os olhos dele estão vermelhos. Imagina se ele tivesse aquela merda que é impossível de tirar. Cara, ele ia ser, nossa, muito forte. E dessa vez, quando todo mundo pensou que ele não tá, ele tá nerfado, como é que ele vai vencer o Buda? Simplesmente, meus amigos, Sun Kong matou o Buda atravessando o crânio dele com o bastão dele. Caralho, o maluco é brabo. Você sabe o que é isso? O cara matou o Buda. Na Viagem Oeste isso não acontece, o Buda não morre, mas porque ele é a entidade suprema. Quem ia contar uma história onde o Buda morre? Mas The God of Hell é um pouco diferente. Ele matou o Buda, mas ele ficou bem fraco após essa luta. Então dessa vez mesmo, todas as entidades, o Rei de Jade, toda a galera indo dos mais top, ficou tão pistola que matou o cara. Explodiram eles, integraram o Jinmori, o Sun Kong. E o Sun Kong dessa vez morreu. Mas antes ele deixou um fio de cabelo dele pra trás. Tipo, só restou um fio de cabelo. E pra quem não sabe, uma das habilidades do Sun Kong e / Jinmori é criar clones, que vão criando própria personalidade, etc. E eu tenho que entrar em outra história sobre os poderes dele, que são muito grandes, tá? Aí o feed vai ficar enorme. Mas simplesmente ele pode criar vários clones. Que, cara, o Sun Kong é uma mistura de Naruto com Goku, só que melhorado. Porque ele pode criar clones, só que eles não morrem com um golpezinho, eles são praticamente tão resistentes quanto um Sun Kong original. E quanto mais próximos eles ficam do Sun Kong original, eles podem ficar tão fortes quanto o Sun Kong original. Isso é muito apelão, putz, e vale. Só se o Sun Kong fosse careca tava lascado, mas ele parece ter bem muito cabelo, né? Muito cabelo, né? E bem, no final das contas não deu mais ou menos certo, né? Ele morreu, mas agora ele é imortal, esqueceram? Então ele acabou reencarnando e virando um bebê e ficar preso dentro de uma pedra, que faz referência de novo à Jornada do Oeste, porque Sun Kong era um macaco que nasceu de uma pedra. Não me pergunta coisas difíceis, porque, putz, grila, é um macaco que nasceu de uma pedra e veio da China, não me pergunta coisa difícil. E bem, após isso, ele ficou sendo protegido por aquele clone dele mesmo, que não estava no seu, máximo de poder, porque o próprio Sun Kong estava naquela forma de bebê, que se tornaria logo o Jinmori, então ele estava bem fraco mesmo. Então ele só ia proteger. E ele caiu na Coreia do Norte para proteger o Jinmorizinho, no caso o Sun Kongzinho, sei lá, mas vai virar o Jinmori. E lá, basicamente, foram invadidos pelos coreanos do Sul, que estavam tentando acabar com essa energia forte que estava vindo lá da Coreia do Norte. E lá, meus amigos, estava o avô do Jinmori, que vai se tornar o avô dele, que simplesmente foi lá e o macacão tentou matar ele. Ele matou o macacão, que é quase tão forte. No caso não é tão, ele tá nerfado também, mas mesmo assim, ele matou um clone do Sun Kong, que matou Buda, cara. Você tá entendendo o nível disso? E sim, se você tá achando que o Jinmori é pelão, com certeza o avô dele é o ser humano mais forte de todos os tempos, porque ele desceu uma porrada no cara e, no final das contas, o macacão, quando tava prestes a morrer, ele deu pro próprio avô do Jinmori, o Jinmorizinho, falando que... Não falou nada, mas ele, deu pra ele, ó, eu sei que você vai conseguir cuidar desse moleque, você é digno de cuidar dele. E, bem, ele cuidou daquela pedra durante um bom tempo, porque ele não sabia o que fazer com aquela pedra de crack gigante. Só que, bem, aquele negócio explodiu no meio de uma batalha. E quando isso aconteceu, que ele tava lutando com o Deck Six, aí já entra outra história, vai ficar muito grande o vídeo se eu falar muita coisa. Mas simplesmente ele explodiu. Eles depois culparam a Coreia do Norte. Uma bomba nuclear deles que destruiu parte da Coreia toda, né? Culparam os coreanos do norte, que não tem problema, porque coreano do norte a gente pode zoar pra caramba. Mas, bem, eles acabaram falando isso, mas na verdade foi uma explosão criada pelo próprio nascimento de verdade do Jinmori, que virou um bebezinho, e aí eles começaram a cuidar do Jinmori, e aí depois eles começaram a treinar ele, e aí ele virou o Jinmori que a gente conhece. É mesmo, é?
aqui, gente, caso vocês queiram pensar quando eu vou ver isso no anime, não vai demorar muito, até o episódio 13 no máximo, porque nessa temporada ainda eles vão mostrar o passado do Jin Mori. Vai chegar uma cena que ele vai ficar num conflito tão absurdo que ele vai se lembrar do seu passado. Então sim, pessoal, essa é a origem de Jin Mori, que veio de uma entidade, basicamente, que superou o Buda a reencarnar no corpo humano e começar de novo o seu processo de ficar mais forte. Então sim, ele já era forte, ficou mais forte, e agora tá sendo treinado pelo humano mais forte. Eu não quero nem saber onde vai chegar o nível de poder do Jin daqui em diante. Bem, pessoal, comenta aí embaixo o que você está achando de The God of High School, o que você achou desse vídeo. Por favor, esse vídeo provavelmente vai flopar, porque muita gente não liga para The God of High School, mas eu gosto bastante da obra. Então dá uma compartilhada aí, fazendo favor, ajuda aí o canal, sério, me deixa feliz, vai, compartilha o vídeo. Também lembra de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais, ok? Eu me despeço de vocês, falou e fui!